e tal, e essa mistura realmente tem feito muito sucesso, viu? Esse chopp com mouse beer. Que Esse beleza. é o tônico do Pica-Pau. Falando em tônico do Pica-Pau, foi tônica a entrevista do Pedrinho ontem nos Donos da Bola, hein, senhor? Usa a voz do Pica-Pau, por favor. Eu senti Isso assim... é do Snarf. Não, Snarf Lion. É diferente, né? Cara, eu gostei porque, com sinceridade, assistindo de novo em casa, não tem... Eu olho, e não é porque foi aqui... Não, porque foi aqui. Então porque foi aqui, porque isso. foi a gente. Eu olho, assim, atualidades, né? Não consigo imaginar algo que... Olha, não, faltou, nossa, podia ter... Eu acho que foi muito legal essa questão que a gente tem aqui de cada um ir para um lado da notícia, da abordagem. Eu não consigo, assim, tudo de atualidades e um pouquinho para trás, né, quando a gente volta ali do Diniz. Eu fiquei muito satisfeito e vendo também, recebi várias e várias mensagens de torcedores do Cruzeiro, de atleticanos, chamando a atenção da simplicidade do Pedro Lourenço em vir e falar. Vocês tiveram a impressão, tipo de rótulo, sério isso, sem oba-oba, sem babação de ovo e tal. Vocês têm a impressão que o Pedro Lourenço deu uma reconquistada na torcida ontem, depois da entrevista? Eu tenho. Você ficou com essa impressão também? Eu tive a curiosidade, é raro fazer isso, tá? Mas eu tive a curiosidade de, por exemplo, ler os comentários que foram publicados na nossa transmissão no YouTube. Tive a curiosidade de ver a repercussão em redes sociais. Não tem... Tem 2, 3 criticando. Todo mundo elogiando o Pedrinho. Todo mundo elogiando o Pedrinho. E o Valu falou a respeito das perguntas, né, que foram feitas, que a gente tentou, da melhor forma possível, dentro do tempo, a gente buscar as principais respostas que o torcedor vinha querendo. É claro que faltaram muitas. Se a gente tivesse 2 horas de bate-papo ali com ele, eu tenho certeza que a gente faria outras tantas perguntas. E eu peço até desculpa para muitos torcedores que me mandaram mensagem pelo privado no Instagram, pedindo para fazer algumas perguntas. E essas perguntas não deram para ser feitas, mas outras oportunidades vão acontecer. E agradeço todo mundo que tirou um tempinho ali para acompanhar a entrevista e ainda para mandar mensagem sugerindo algumas perguntas, mas valeu demais, foi uma ótima entrevista. Eu acho que esclarecedora, é só procurar nos portais, né, do mineiros e nacionais, que vocês vão ver aí que várias das perguntas feitas pelo quarteto aqui estão estampando os portais aí de todo o Brasil. Só um elogio ao Pedrinho pela simplicidade e humildade conosco, cara. Foi muito legal. Ele foi um cara muito bacana, bem atencioso conosco ali. Eu acho que isso ajuda muito também na entrevista. De verdade. Ele estava à vontade com a gente, né? Ele estava à vontade, ele chegou antes, né? Isso é importante também, o entrevistado chegar antes, bater papo com a gente ali fora, a gente ficou interagindo, falando de outros assuntos, não eram assuntos sobre o futebol, a gente falou sobre todo tipo de assunto, perguntou sobre o meu trabalho, como que eu tô, como que tá, perguntou pelo Thiago, perguntou por você, pelo Valu, então ele demonstrava esse tipo de preocupação com o dia a dia mesmo. Então eu acho que deu uma tranquilizada e ele se sentiu à vontade. O entrevistado precisa se sentir à vontade para falar algo. Porque se a gente é duro com o entrevistado também vai ser duro. E a gente soube levar muito bem. Um grande abraço pro Pedrinho aí, que com certeza está escutando a gente, porque falou ontem que sempre está ouvindo a gente. Isso, agradecer ao Faleiro mais uma vez também, que ao sujeito, Bruno. gente fina também. Falou, que homão, inclusive, né? Grande ele também sabia onde estava trazendo o Pedro Lourenço, né? Grande, Bruno. Obrigado, Bruno. Que nos assiste lá constantemente, todos os dias na Toca da Raposa 2. Toda a equipe de comunicação do Cruzeiro. O Fabinho, que eu pude ver ontem, o Aleixo, é uma turma realmente que tem um trabalho extraordinário, são muito profissionais. Facilita o nosso trabalho. Mais uma vez aqui, nosso maior muito obrigado. Ontem o Thiago Fernandes deu uma ideia, né? Eu imagino que nenhum dos R's, né? Nenhum deles vai querer dar uma entrevista, vir ao estúdio e tal, direito deles, mas a gente o Thiago sugeriu até que o Paulo Brax estivesse conosco aqui, porque afinal de contas é hoje CEO do Atlético. Não, ainda não fiz o convite, mas pretendo fazer, porque eu acho muito pouco provável que um dos R's venha ao estúdio como o Pedro veio. Olha aqui, eu acabei de receber uma mensagem do Rodrigo do Depósito lá perto do Caiçara, ali na comunidade ali da Pedreira Prado Lopes.
Rodrigo falou assim, ó, Rodrigo do Depósito, ó, estou aqui no YouTube, ontem eu senti firmeza no Pedrinho e eu vou voltar a ter confiança no time, igual o HG comentou. Então tá aí, pronto, eu só li uma mensagem que chegou agora. Ficou essa impressão, sim, sem rasgação de seda e tal. Eu acho que o agradecimento a gente já fez no ar e a gente está relatando aqui novamente a nossa impressão sobre tudo, mas eu acho que essa transparência com o torcedor, você usa a imprensa como meio, cara, mas você está falando pro torcedor. Exato. E ele foi muito transparente, né, de falar que está ensinando o Alexandre Matos a trabalhar, a elogiar o papel do Léo Jardim, dando detalhes de, por exemplo, relatórios detalhados de todos os jogadores emprestados que o Cruzeiro tem no mercado, de chegar cedo, de ser muito organizado, de dar treinos separados, né, por setores. Que o Japa é uma joia que vai ser bem cuidada no Cruzeiro. O Japa, qual outro valor que ele falou ontem? O Jonathan, ele elogiou que... Ele citou o Japa... Não, e o Vitinho, ele elogiou o Vitinho que está né, emprestado, mas o Japa ele trata como uma joia que não vai colocar em nenhum tipo de negociação. O torcedor Por isso que eu estou tratando o Japa de forma diferente. É claro que o Jonathan tem méritos, tá jogando agora, vai jogar agora pelo América. O Vitinho está brilhando lá no América, ou no Goiás, nesse curto espaço de tempo, mas me chamou a atenção ele tratar o Japa da forma que a gente já tratou várias vezes. Cuidado com esse personagem. Hã? Do América é o Joseph, o Jonathan é o zagueiro. O Jonathan é o zagueiro, sim. Não, eu tô falando de base. O Jonathan Jesus foi uma outra história. Verdade, Jonathan Jesus é uma outra história. Tô falando de jogadores da base. Da base do Cruzeiro. Base do Cruzeiro. O cuidado que ele tem e destacou o Japa, isso chamou minha atenção. O Tevez, que tá machucado e tem gente querendo, hein? Exato. O Japa tá machucado. Pois é. É uma lesão muscular séria que, inclusive, teve durante um tempo uma análise para saber se seria necessária, né, a intervenção cirúrgica. E quando é uma lesão muscular que é necessária a intervenção cirúrgica, é grave, é super grave, né? Felizmente para o atleta e para o Cruzeiro não foi necessária a intervenção cirúrgica. Ela foi muscular, né? Foi muscular. Então é um atleta aí para se recuperar. Tomara que no segundo semestre consiga aparecer bem. Então é o danado do grau 3? A do Japa? O grau 3, eu vou só lembrar de um personagem aqui que chamou muita atenção aqui do futebol mineiro, foi o Ronaldinho. Ele chegou a ter a lesão de grau 3 às vésperas do Mundial. E ele fica afastado um tempão, foi buscar um cara... Japa goleiro. Isso, o cara para fazer cuidar de acupuntura, não foi? Placenta de égua. Isso, foi assim, uma misturada que foi buscar. Não, foi placenta de égua. Então, não, é só para mostrar a gravidade. Diego Costa no Atlético de Madrid. O que acontece na lesão de grau 3? Acontece um descolamento ou pré-descolamento da musculatura. Então isso é muito grave. Melhoras aí pro Japa, volte logo, e você é muito querido pelo dono do Cruzeiro. O João Paulo operou em 2022. Um meia que o Cruzeiro trouxe, ele teve uma lesão muscular que precisou de intervenção cirúrgica e perdeu o resto da temporada de 22. Vê a gravidade do negócio. Senhores, não sei se já estão sabendo, o Band News na área está no ar. Produção de Bruno Morelli, operação de mesa de Daniel Abreu, de vídeo Daniel Rosa, Luiz Felipe Ferreira está na técnica conosco aqui. Aliás, apareça, hein, Nacho? Tá